Você já ouviu falar de um castelo que parece saído de um conto de fadas? Em meio a um lago calmo, cercado por florestas no norte da Alemanha, está o Castelo de Schwerin, um dos mais impressionantes palácios da Europa. Mas, por trás dessa beleza encantadora, há séculos de histórias de duques, conspirações e até um fantasma que nunca abandonou os corredores do castelo. Hoje, vamos te levar por dentro dessa joia escondida que poucos turistas conhecem, mas que nenhum viajante deveria ignorar. Fica com a gente até o final para conhecer esse lugar onde a história, a natureza e a fantasia se encontram em perfeita harmonia. Tudo começou no século X, quando um forte eslavo ocupava essa mesma ilha. Com o avanço dos alemães, surgiu aqui um bastião católico e militar, que logo se tornou sede de poder. Mas foi só no século XIV que Schwerin se tornou oficialmente a residência dos duques de Mecklemburgo. Ao longo dos séculos, o castelo foi crescendo, sendo reformado, ampliado, sempre refletindo a vaidade e o poder de quem mandava na região. O visual que encanta hoje os visitantes surgiu no século XIX, quando o duque Friedrich Franz II decidiu transformar Schwerin em um palácio digno da realeza europeia. Inspirado no Château de Chambord, na França, ele contratou arquitetos renomados e criou uma fusão espetacular entre o neo-renascimento, o barroco e o romantismo alemão. Torres douradas, escadarias exuberantes, salões pintados à mão. Cada detalhe exalta o poder e o gosto refinado da nobreza da época. Não é à toa que o castelo foi chamado de Neuschwanstein do Norte. Mas não é só beleza que vive aqui. Dizem que o castelo é assombrado por um fantasma baixinho e travesso, Peter Menschen. Segundo a lenda, ele protege o castelo há séculos, castigando ladrões e recompensando os honestos. Funcionários juram ouvir passos, sentir correntes de ar gelado e até ver objetos mudarem de lugar sem explicação. Peter Menschen se tornou tão famoso que ganhou estátua, souvenirs e até quadros dentro do castelo. Se você visitar Schwerin, não se esqueça de acenar para ele. Vai que dá sorte. Hoje parte do castelo abriga o parlamento do estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, com estilo moderno. No Salão de Leander, uma réplica da irmã de Napoleão esculpida por Canova evoca o ideal clássico com vista para os jardins românticos do castelo. Este busto de Napoleão foi um presente diplomático após o Tratado de Tilsit, um símbolo da sobrevivência política de Mecklenburg numa Europa em guerra. Na opulenta sala de jantar, este vitral de 1883 retrata uma cena sagrada, abençoando o poder terreno do grão-duque a cada banquete. A sala de jantar neo-renascentista era o palco para a exibição de poder e riqueza, onde a cerimônia da corte se desenrolava sob tetos dourados. A pintura Vênus e Cupido, de Rudolf Schick, demonstra o gosto refinado da corte pelo classicismo acadêmico, celebrando a beleza mitológica intemporal. O retrato equestre do grão-duque, Friedrich Franz II, o principal construtor do castelo, afirma a sua autoridade como soberano e comandante militar. Sobre a porta dos aposentos privados da Grã-Duquesa, uma Madonna com o menino reflete a piedade e a virtude familiar no coração do poder. As espadas de parada da coleção de armas ducal, com os seus punhos dourados, eram símbolos de estatuto e honra usados nas cerimônias da corte. Em forte contraste com as armas de cerimônia, estes fuzis com baioneta representam o poder militar real do ducado, a força que sustentava o trono. Esta terna escultura neoclássica de mãe e filho, parte da coleção ducal, humaniza a dinastia, apresentando o poder através da virtude do afeto familiar. No retrato da Grã-Duquesa Auguste, a consorte do construtor do castelo, ela é apresentada como a matriarca da dinastia ao lado do trono. O teto da Sala do Trono, com as suas pinturas alegóricas e estuque dourado, foi projetado para celebrar a glória do grão-duque e do seu reino. A Sala do Trono, o espaço mais suntuoso do castelo, servia como centro cerimonial do poder ducal, com o trono sob um dossel opulento. Detalhes como as colunas de mármore de Carrara e as portas de ferro fundido dourado na Sala do Trono demonstram a riqueza e a ambição artística do projeto. Uma visão geral da Sala do Trono revela a sua escala imponente, projetada para impressionar os visitantes e afirmar a soberania do grão-duque. A Galeria dos Ancestrais exibe retratos de governantes de Mecklenburg, como o rei Alberto III da Suécia,
para traçar uma linhagem dinástica contínua e legítima. As janelas da Galeria dos Ancestrais iluminam a longa fila de retratos, guiando os visitantes através da história da dinastia, a caminho da Sala do Trono. Os retratos de corpo inteiro na Galeria dos Ancestrais, muitos deles cópias do século XIX, foram cuidadosamente selecionados para criar uma narrativa de poder hereditário. O mobiliário, como este sofá de veludo vermelho, na Galeria dos Ancestrais, complementava a opulência dos retratos e dos painéis de madeira. Bustos de duques, como o de Adolf Friedrich I, são colocados entre as pinturas na Galeria dos Ancestrais, adicionando uma dimensão escultural à exibição dinástica. Entramos agora na sala de estar da Grã-Duquesa Auguste, o início dos seus aposentos privados, um espaço que era admirado pelo seu gosto requintado e elegância. A sala é definida pelo seu impressionante damasco de seda azul profundo, que cria um contraste marcante com os painéis de madeira e as esculturas detalhadas. Apesar de grande parte do mobiliário original ter desaparecido, a sala ainda evoca o encanto da beleza e simplicidade que cativou os visitantes do século XIX. Nos jardins do castelo, grutas artificiais como esta oferecem um refúgio romântico, onde a arquitetura imita a natureza para criar um santuário intemporal, contrastando com o drama histórico exibido no interior. O castelo de Schwerin fica a apenas 1 hora e 30 minutos de Hamburgo e pode ser acessado de trem, ônibus ou carro. Se puder, visite em dias de sol. O reflexo no lago transforma o castelo numa pintura viva. Reserve pelo menos 2 a 3 horas para explorar o castelo, o parque e o jardim barroco ao redor. Ah! E não deixe de provar os bolos da cafeteria do castelo. Eles são tão encantadores quanto o palácio. Schwerin não é apenas um castelo, é um mergulho vivo na arte, na política e na fantasia. Entre torres douradas, jardins encantados e salões suntuosos, cada detalhe convida à contemplação. E ao sair por seus portões, fica a certeza: algumas histórias foram feitas para serem vividas, nem que seja por um instante. O castelo de Schwerin é uma daquelas surpresas que fazem a gente se apaixonar ainda mais por viajar. Um lugar onde a história, a natureza e a fantasia se encontram em perfeita harmonia. Se você gostou desse passeio e quer continuar viajando com a gente por castelos, monumentos e lugares cheios de história, deixa seu like, comenta aqui qual castelo você sonha visitar e se inscreve no canal, porque ainda temos muitas histórias para contar e destinos incríveis para explorar juntos. Vem viajar com a gente!